Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu estou passando aqui rapidinho só para explicar um pouco esse nosso artigo, né? Um artigo que eu escrevi falando sobre fluxo de caixa, principalmente fluxo de caixa de restaurante. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Como é que a gente fala sobre gestão financeira para restaurante? Eu, né, já tive um restaurante, lógico, e uma das maiores dificuldades que eu tinha, né, e foram poucos meses assim que eu fiquei nessa dificuldade, foi de organizar a gestão financeira do meu restaurante. Meu restaurante faturava entre 100 e 150 mil reais, mas a parte financeira, né, que é onde eu tenho especialidade, onde é que eu tenho expertise, porque eu sou engenheiro também, eu tinha grande dificuldade em documentar e organizar as rotinas financeiras. O que saiu, o que entrou, qual era a minha margem, né? Margem, se você não sabe, é lucro, qual era o meu lucro líquido. Então, assim, passaram-se 1 ou 2 meses de restaurante aberto, eu já levantei a mão pensando em cara, eu tenho que trazer alguém que me ajude. Eu tive um BPO financeiro, né, uma consultoria financeira, que fazia toda essa parte de financeiro para mim. E todo mês a gente se reunia e falava, cara, olhava o nosso DRE, olhava as linhas do DRE para ver onde é que estava fora, o que estava dentro, o que a gente tinha melhorado de um mês para o outro. Isso daí trouxe bastante visibilidade para minha operação, tá? Então vamos conversar já um pouco sobre isso. Existe um paradoxo muito interessante nos restaurantes, que é o paradoxo do caixa vazio. O que é o paradoxo do caixa vazio? Você tem o restaurante cheio, né? Ali você tem, cara, o restaurante rodando muito, né? O restaurante cheio, o delivery bombando, mas no final de um certo prazo, né? No final de um certo período, de uma certa competência, você tá sem dinheiro, né? Às vezes você vai ter que pagar de um fornecedor para pegar em outro, pegar do outro fornecedor e botar nesse e fazer aquele samba do crioulo doido, né? Para organizar esse fluxo de caixa. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que ver é, primeiro, lógico, né? Quanto está entrando e quanto está saindo. E principalmente ter noção e inteligência que essa gestão ela é muito importante, porque ela que vai te orientar nas decisões estratégicas, ela que vai te orientar a ver se o negócio está crescendo ou se não está, se está crescendo sem margem, que é com pouco dinheiro no teu bolso, se não está crescendo. Então, assim, a maioria dos problemas de caixa, elas são ocasionadas, por venda, né? E se você não tem venda, realmente não tem dinheiro para fazer nada, ou o que acontece em muitos restaurantes, se quer acontecer no meu, que é você tem venda, mas você não tem lucro, você não tem caixa, você não tem lucro do seu restaurante. Então é aqui que a gente vai falar um pouco. E primeiro eu vou passar para vocês, deixa eu abrir aqui de novo. Primeiro eu vou passar para vocês, lembrando que esse artigo está lá no nosso site, tá? Entender essas 6 verdades. Primeiro, o lucro é uma construção diária, tá? O lucro, eu lembro que no meu restaurante, depois que entrou esse BPO financeiro, depois que veio essa galera me ajudar, a gente olhava lucro todos os dias, a gente olhava a caixa todos os dias, a gente olhava tudo que ia bater, né, que a gente ia ter que pagar no dia e tudo que ia entrar no dia. E a gente conseguia fazer uma previsibilidade do que ia entrar, do que ia sair, negociar melhores prazos, né? Imagina, você paga em 15, mas recebe do iFood em 30. Ou o contrário, você recebe em 7 do iFood pagando uma taxa alta, mas você só precisa pagar aquelas contas em 30. Então você poderia pedir mais, você poderia ter mais prazo, mais caixa e ter mais lucro no final, né? Então eu acho, eu tenho certeza que, primeiro, o lucro é uma construção diária. É todo dia vendo isso. Ian, mas pô, cara, restaurante é correria, restaurante eu tenho que ver o lucro, ver caixa, ver compra, ver o operador que faltou, o motoboy que caiu na mão com o outro. Por isso que é muito importante ter alguém que te ajude nessa competência, tá? E aqui
a gente tem que fazer sempre o acompanhamento semanal das metas que a gente bateu, né? Por item, aqui eu botei por item, mas é muito importante por indicador. Por exemplo, CMO, como é que foi meu CMO por semana? Ah, Ian, mas pô, eu pago salário mensalmente. Beleza, cara, você paga salário mensalmente. Porém, tem os freelas, porém tem o motoboy freela que você paga, porém tem o garçom, porém ajudante. Então, assim, mapear toda semana quanto eu contratei de freela, se vale a pena já botar mais uma pessoa no operacional dentro da tua cozinha, se vale a pena botar mais uma pessoa dentro do o seu motoboy. Então, assim, quanto mais rápido você tiver essas respostas, né, baseadas nos números, mais assertividade você vai ter e mais lucro você vai ter na linha final, tá? E aqui a gente vai falar, o segundo item cara, 3 torneiras que a gente tem que ter cuidado, porque elas realmente deram o nosso lucro. Primeiro, operacional. Quanto eu vendi e quanto foram os meus gastos. Foi aquele primeiro tópico que eu falei. Cara, não existe a gente fazer Não existe empresa sem venda. Então, o primeiro ponto você tem que vender. Segundo, investimento. Né? Restaurante, normalmente, ele nasce com um caixa aportado pelos sócios. Então, assim, entenda que o investimento ele é um valor futuro. Em algum momento, para você, para o sócio ou para o banco, você vai ter que reverter aquele investimento que você fez com o nosso famoso payback. Né? Cara, quanto essa operação voltou, em quanto tempo ela vai voltar. Então, assim, não é pegar dinheiro, não é, e aí já entra no financiamento, não é pegar dinheiro, empréstimo, para você pagar as contas básicas. Né? Eu já vi gente pegando dinheiro para comprar um carro próprio. Né? Não é bem assim, tem que ter cuidado. Restaurante, normalmente, eles giram muito dinheiro, né? É característico isso do varejo. Não sei se eu posso falar que restaurante é varejo, mas eu vejo como varejo. Mas a margem é muito baixa. Então, assim, se você for fazer um empréstimo, pense que você vai ter que ter margem, né? Ou seja, você vai ter que pagar todas as contas, pagar todos os insumos e sobrar um dinheiro para pagar aquele empréstimo, tá? Então, assim, essa torneira você tem que ter bastante cuidado. Crescimento rápido. Cara, esse daqui eu vi que é lindo, assim, é delicioso você falar, cara, eu mesmo saí de um faturamento de R$ 0 para um faturamento de 100, 120 mil reais no mês em 4 meses, né? Isso aí é incrível, né? Eu usei motores que torram caixa. Isso aí, beleza, isso aí a gente sabe. Estava investindo para ter o retorno no futuro. Mas isso tem que ser estratégico. Se você já tem sua operação há bastante tempo, né? E você quer crescer a qualquer custo, você quer abrir uma segunda unidade, você quer abrir uma terceira unidade, primeiro você tem que ver se você tem caixa, se a sua empresa ela está dando lucro e quanto de caixa vai consumir aquele segundo, terceira operação ou aquele forma arrojada de você escalar suas vendas, né? No final a gente não quer venda, a gente quer margem. Por quê? Imagina, você vende 100 mil. Se você ganhar 10 mil no final do mês, pô, você teve um esforço para movimentar 100 mil reais de dinheiro com contratação, insumos, dor de cabeça, imposto, para ganhar 10 mil. Se você ganhar 50 mil e ganhasse os mesmos 10 mil, aí, mas é melhor faturar 100 mil. Não sei. Em que momento você está dentro dessa tua jornada, né? Para mim não é. Para mim eu prefiro faturar 50 mil e ter 20% de margem, né? Ter uma margem mais saudável, ter caixa, porque isso aí vai fazer com que a minha empresa ela fique mais bonita, entre aspas, para as pessoas que realmente conhecem de negócios, né? E não só aquele aventureiro que só compra empresa por conta de faturamento, mas já mostra uma robustez de gestão. Então, eu acho que isso é o principal, tá? Um negócio muito legal, cara, que eu acho também, é o descompasso entre compra e recebimento. Como eu falei anteriormente. A gente tem, vários prazos e nosso restaurante, ele sempre, mano, esqueci de comprar
sei lá, mussarela. Faltou, vou lá, vou comprar no cartão de crédito. Aquele cartão de crédito vai me dar, pode me dar 30 dias, eu vou pagar 30 dias depois daquela compra, ou pode me dar a fatura vencer, fechar amanhã, né? Então, assim, ter muita a visibilidade de quando eu compro e quando eu vendo. O quando, não só o quanto, mas o quando, tá? E estratégia. Cara, primeiro a gente vende, depois a gente recebe, depois a gente paga. Isso daqui deveria ser o default. A gente primeiro vende, recebe, paga. Vende. Ah, Ian, pô, o meu fornecedor tá me dando 15 dias. Cara, será que não já tá num ponto de amadurecimento, até relacionamento com o seu fornecedor, de você pedir 30, de você pedir 45? Então, assim, você vai ganhando caixa, né? Se acontecer um imprevisto, você tem caixa. Aqui a gente falou muito, né? Faturamento versus margem, versus lucro no restaurante. Faturamento normalmente é vaidade, né? Você consegue potencializar teu faturamento com diversas alavancas que você vai movimentando, né? Por exemplo, cara, vou vender um hambúrguer a 9,99. Vou vender muitas unidades, talvez o meu faturamento aumente, mas a minha margem vai cair drasticamente, né? Então, para a saúde do negócio, isso não é bom, né? Isso daí de certa forma, ele é bom para o crescimento, porém, para a estabilidade, para o retorno financeiro que o restaurante tem que ter, ele não é bom, tá? Margem de contribuição paga as contas, tá? Cara, dinheiro em caixa paga a conta, dinheiro em caixa paga a BO, dinheiro em caixa paga a rescisão do funcionário que você tinha há muitos anos e achava que ele nunca ia entrar com um processo contra você, eu pedi os direitos dele. Então, a margem, ele tem que ser, cara, tem que estar na mentalidade da empresa, assim, cara, a gente tem que ter mais margem, a gente tem que ser eficiente, não só vendedor, mas eficiente. E o prato campeão nem sempre é o mais lucrativo. Então é ali entender quais dos produtos estrelas você tem, qual que vende mais, qual que tem mais margem, como você pode adaptar um produto que vende mais para ele ser com mais margem. Por exemplo, um dos clientes nossos tinha um hambúrguer que vendia muito, Double Smash. Só que ele botava 2 fatias de queijo, né? Cheddar. Só que teve um movimento que ele fez para reduzir 2 em cada hambúrguer, então era 4. Ele reduziu para 1 em cada hambúrguer. Só que o cliente quase não percebeu a mudança. Então, para ele economizou ali, ele aumentou a margem do produto dele, tá? E conseguiu ali achar um equilíbrio entre prato campeão e lucratividade, aumentar, potencializar a lucratividade, tá? Erro do rateio. Dividir custo fixo por pratos. Por exemplo, lá tem que vender tantos pratos para pagar o meu, sei lá, o meu aluguel, tá? E a gente tem que sempre, né, entender quais são os custos variáveis. Que esses custos variáveis eles precisam existir para alimentar os seus produtos. Né? Você já tem ali a equipe fixa, mas vai ter um custo variável que ele vai oscilar conforme você vai vendendo. Tá? E esse daqui é um dos mais importantes, que é a cultura financeira na equipe. Tá? O gerente tem que entender o impacto dos descontos, o chefe tem que entender que o desperdício é uma perda de margem, essa perda de margem, ou ela tem que ser, né, penalizada, ou ela tem que ser exaltada, né, tem que ter metas, indicadores, e o comprador tem que entender que estoque é dinheiro preso. Por exemplo, eu era um iniciante quando eu comecei a minha carreira em restaurante. Eu falava, cara, se eu tiver muita coisa, eu nunca vai ficar faltando prato no meu restaurante. Porém, essa muita coisa junto com o BPO, junto com a minha equipe, eu vi, cara, eu tô deixando, sei lá, 20 mil reais na mesa de estoque aqui, 30 mil reais na mesa. Cara, é muito dinheiro para um restaurante que fatura 100, 150 mil reais.
tá? Então, eu acho que isso daí é um ponto muito importante para a gente ah, negligenciar. E a gente negligencia, porque tem outros fatores que vão entrando na conta que isso daqui é meio contraintuitivo, né? A gente não tem uma educação financeira para valorizar esses pontos. Eu, como engenheiro, eu entrei no restaurante já pensando como isso, mas não é a minha cultura, não é a minha essência. Então a gente tem que andar com isso daqui com muita atenção. E aqui eu vou passar brevemente algumas ferramentas de controle. Cara, fluxo de caixa, entradas e saídas, principalmente diária, DRE. Você tem que ter uma ADRE, né? Você tem que ter uma ADRE onde eu sempre pensava nisso. Eu falei, cara, eu quero ter uma DRE onde eu não me maqueie, né? Onde eu não me engane. Então, eu contratei uma empresa para eles produzirem minha DRE, para eles olharem meu fluxo de caixa e virem e terem um decisor neutro desse fluxo, né? Ter um decisor neutro que, cara, não exaltasse as minhas habilidades. Porque a gente pode maquiar. Pô, mano, eu vou tirar aqui do CMV e vou botar pro CMO, vou botar como variável aqui, esse custo variável, porque aí eu mantenho meu CMV em 28, 29%, que é bom que eu queria. E eu falo para todo mundo que eu tenho CMV de 29, entendeu? Então, o DR é muito importante. E o balanço de dívida versus o patrimônio. Quanto você construiu de caixa e quanto você tem de dívida na praça, tá? Galera, esse daqui foi só é, uma breve explicação sobre o nosso artigo. A gente vai postar artigos aqui frequentemente, então muito bem-vindos à Chip Publicidade e eu espero que vocês aprendam, eu espero que vocês melhorem as suas empresas e se vocês precisarem de alguma ajuda na parte de marketing, na parte de anúncios, a gente está aqui para poder ajudar, beleza? Grande abraço e até mais.